Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá! Você já está assistindo o programa Papo Certo de hoje, comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. E hoje é o dia do fisioterapeuta e o dia do terapeuta ocupacional. Parabéns a todos os profissionais das áreas. Olá, sejam bem-vindos. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, aqui na Ubra TV. E hoje vamos abordar o tema da saúde. Vamos falar sobre rinocinusite e quem está conosco é o otorrinolaringologista, o Dr. Guilherme Franchi. Boa noite, Dr. Guilherme. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa Papo Certo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. E você já pode enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080, que o Dr. Guilherme vai responder aqui no programa. Nós voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080 para tirar todas as suas dúvidas. Doutor Guilherme, então para iniciar a nossa conversa, explica para nós o que é a sinusite. Bom, sinusite é um processo inflamatório dos seios da face. Como o próprio nome ele diz, né? Sinus é seio e ite é inflamação. Então é uma inflamação dos seios da face. Atualmente esse termo ele foi modificado para rinocinusite, porque é muito difícil um paciente ter sinusite se não tiver um processo inflamatório, né, anterior na cavidade nasal. Então o termo mais correto atualmente é rinocinusite. Era um termo que realmente eu não conhecia, achei muito interessante. Obrigada por estar esclarecendo aqui para a gente, então. Imagina. E aproveitando, doutora, quais são os sintomas da doença, então? Bom, os sintomas mais frequentes da sinusite ou da rinocinusite são obstrução nasal, aquele paciente que apresenta congestão nasal, dificuldade para respirar, secreção nasal, que pode ser clara, que pode ser espessa, que pode ter cor, né, tosse. E também cefaleia, né, a dor de cabeça. É muito comum os pacientes fazerem uma relação de dor de cabeça com o diagnóstico de sinusite. Mas que a cefaleia não é um sintoma tão frequente assim na sinusite como a população acredita. Sim. E como diferenciar a sinusite de um resfriado e de uma gripe? É bastante difícil a gente fazer essa diferenciação. A maior parte dos resfriados, a maior parte não, mas de 10 a 20% dos resfriados, eles podem desencadear uma sinusite. Né? O resfriado e a gripe são sintomas, são pacientes que apresentam febre, nariz entupido, espirro, é um quadro mais agudo e que normalmente, se esses sintomas permanecerem, nós poderemos ter o desenvolvimento de uma sinusite, que seria uma complicação de um resfriado e de uma gripe. Avançando então, doutor, a pergunta que não quer calar. Qual é a diferença, então, entre a sinusite e a rinite? A rinite Que as pessoas normalmente confundem, né? É bastante comum. Os pacientes chegam no consultório, doutor, eu estou com rinite, ou doutor, eu estou com sinusite. Né? Ambas são processos inflamatórios. A rinite normalmente é um processo mais alérgico.
né? E a sinusite a gente denomina um processo mais infeccioso. Mas existe uma relação e uma inter-relação entre essas duas entidades. Então, às vezes o paciente começa com uma rinite e, eventualmente, ele pode acabar desenvolvendo uma sinusite. Né? Certo. E, doutor, existe algum exame que pode ajudar no diagnóstico da sinusite ou da rinocinusite, como agora nós sabemos? Sim, inicialmente a gente deve fazer uma boa anamnese, né? Conversar com o paciente para indagar a respeito dos sintomas, do início dos sintomas, da duração dos sintomas. E de acordo, né, com os dados obtidos pela anamnese, a gente pode lançar a mão de um exame que é a videoendoscopia nasal. Então, através desse exame, a gente vai colocar um aparelhinho, um endoscópio, dentro da cavidade nasal e, através desse aparelho, a gente vai poder visualizar toda a cavidade nasal, a região de comunicação do nariz com os seios da face, e esse exame vai nos ajudar em tempo real e no próprio consultório a fazer o diagnóstico e fazer o diagnóstico diferencial, né, de uma gripe, de uma sinusite, de um resfriado. Então, é uma peça muito importante e que a gente tem à disposição hoje em dia nos consultórios. E, doutor, em quais os casos, então, que seria feita, então, uma radiografia ao invés de uma endoscopia? Anteriormente, nós não tínhamos, né, a disponibilidade dos endoscópios. Então, naqueles casos que a gente tinha dúvida no diagnóstico do que o paciente apresentava, a gente lançava a mão dos exames radiográficos. Então, por um bom tempo, a radiografia era um exame aceito e ajudava no nosso diagnóstico. Digamos porque ele era o único, então. Era o único exame que nós tínhamos, né? Mas com o advento da endoscopia, né, que é um exame superior, né, mais rápido, o paciente não precisa sair do consultório e ir até uma clínica para fazer um exame que emite radiação, né? A radiografia de seios da face ela não é isenta de radiação. E o poder diagnóstico da radiografia ele é inferior, né, ao poder diagnóstico da endoscopia. Então, hoje em dia, né, com a endoscopia, é muito difícil a gente precisar solicitar uma radiografia. Claro, eventualmente, um paciente foi consultar com um médico no interior ou um médico que não é especialista, ele está apresentando uma certa dificuldade no diagnóstico, ele pode lançar a mão da radiografia. Mas para um médico especialista, hoje em dia, praticamente a gente não utiliza mais a radiografia para o diagnóstico da sinusite. Né? Ficou realmente ultrapassado, então? Ficou ultrapassado. Doutor, em alguns casos existe a indicação de realizar a tomografia computadorizada? Sim, a tomografia computadorizada é um exame bem mais elaborado que a radiografia e a gente utiliza ela em alguns casos específicos, né? Nós temos sinusites que poderão complicar, né? Alguns pacientes, principalmente as crianças, elas podem apresentar complicações orbitárias. Então, a inflamação da cavidade nasal, ela pode sair do nariz e do seio da face e ir direto para o olho ou para o cérebro. Então, nos casos que para o cérebro. Para o cérebro. Então, é raro, mas eventualmente a gente pode ter uma meningite, né, na sequência de uma sinusite. Então, para esses casos de pacientes que apresentam sinusite aguda com complicação, seja ela orbitária ou intracraniana, a gente lança a mão da tomografia para fazer o estadiamento, para ver a extensão da doença e até para fazer o planejamento cirúrgico, porque normalmente esses pacientes vão requerer um procedimento cirúrgico para ajudar a resolver o processo. Sim. E ainda existe uma outra indicação também, né? Aqueles pacientes que apresentam sinusite crônica, né? Que vão requerer a necessidade de uma cirurgia. Então, nós também teremos que lançar mão de uma tomografia da mesma forma, fazer o estadiamento da doença, o planejamento cirúrgico. Então, a tomografia computadorizada, ela não é feita para o diagnóstico de uma sinusite, digamos, convencional, né? Ela é utilizada para aqueles casos, ou quando o paciente apresenta uma complicação, ou quando a gente está pensando em indicar um procedimento cirúrgico para aquele paciente. Digamos que a nossa próxima pergunta já foi parcialmente respondida, mas enfim, doutor, eu gostaria de recapitular um pouquinho quais são então os tipos ou níveis de sinusite que se tem e quais são os tratamentos ideais. Então, basicamente, a gente classifica as sinusites em dois grandes grupos, as sinusites agudas e as sinusites crônicas. Né?
Então, as sinusites agudas são aqueles casos que normalmente o paciente apresenta um resfriado, ou uma gripe, ou uma rinite prévia e que vai acabar desencadeando uma sinusite. Em torno de 10 a 20% dos pacientes com infecções virais da via respiratória superior irão acabar desenvolvendo uma sinusite, né? Alguns pacientes, e graças a Deus são poucos, eles vão permanecer com esse processo inflamatório. Então, tem pacientes que adquirem uma sinusite aguda, são tratados e bem tratados, e mesmo assim eles acabam desenvolvendo um processo inflamatório crônico. Então, a gente classifica aqueles pacientes que apresentam sintomas de sinusite por mais de 3 meses, eles são classificados como pacientes com sinusite crônica. Isso é importante, porque o tratamento vai ser diferenciado também. Certo. E é necessário usar antibiótico em todos os casos, doutor? Normalmente, quando a gente fala em sinusite, a gente está falando em sinusite bacteriana. Então, até prova em contrário, a gente vai ter a necessidade de utilizar antibiótico. Claro que, eventualmente, a gente poderá ter uma sinusite viral, né? Então, a gente pode começar com tratamento sintomático, com descongestionantes, com lavagem nasal, com a utilização de corticoides, e se caso o paciente não estiver apresentando uma evolução favorável, então a gente vai lançar a mão de antibióticos. O doutor poderia explicar para a gente um pouco sobre a diferença, então, da sinusite, a viral e a... Nós temos a viral e a bacteriana. E a diferença entre elas? A viral é ocasionada por vírus, né? Normalmente é um quadro agudo, e a bacteriana é ocasionada por bactérias. E no caso do vírus, de que forma que acontece o contágio? A transmissão é por gotículas, né? Da mesma forma que a gente adquire o coronavírus, que é uma infecção viral que é adquirida pela transmissão via oral, por gotículas, os resfriados e as gripes também são transmitidas, né, pessoa a pessoa por contato físico por via oral, né, por gotículas. Certo, então, muito bem, doutor. Por enquanto, vamos lá fazer um rápido intervalo e nós já voltamos com o Papo Certo. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário aqui pelo nosso WhatsApp 51 30 29 80 80. Temos conosco hoje o otorrinolaringologista, Dr. Guilherme Franck, que está falando sobre rinocinusite. Dr. Guilherme, a sinusite pode ser crônica? E quando ela se caracteriza como uma sinusite crônica? Bom, como a gente falou anteriormente, né, aquela sinusite aguda que não responde aos tratamentos adequados, né, e que passado... Claro que isso é de livro, a gente não considera tão piamente assim no dia a dia, mas aquele paciente que apresenta sintomas crônicos e que perfazem mais de 3 meses, né, com dificuldade para respirar, com nariz congestionado, com secreção, com cefaleia, com tosse, enfim, ou com alteração do olfato, esses pacientes, eles vão ter o diagnóstico, né, vão ser classificados como pacientes com diagnóstico de sinusite crônica. Por que é importante a gente fazer essa diferenciação? Porque normalmente os pacientes com diagnóstico de sinusite crônica, eles vão necessitar de um procedimento cirúrgico. Diferente das sinusites agudas, que via de regra, elas respondem bem, né, aos tratamentos convencionais, sejam com métodos de apoio, como descongestionantes, ou até mesmo com o uso de antibióticos. E agora chegou aquele momento de interagir com nossos telespectadores que já nos enviaram mensagens antes do programa e durante ele também.
Eu estou com dor de cabeça, então estou com sinusite? É a pergunta da Heloísa Weber de Estância Velha. Bom, esta é uma pergunta, muito boa essa pergunta, porque é uma queixa muito frequente no consultório. Os pacientes chegam, doutor, eu estou com dor de cabeça, eu estou com sinusite. E isso não é uma verdade. As pessoas, elas fizeram uma associação de que sinusite é sinônimo de dor de cabeça. Isso não é uma verdade. Estudos mostram que os pacientes com sinusite, eles apresentam, em média, nem 30% dos casos apresentam dor de cabeça. Então, não é o sintoma mais comum. Mas ficou popularmente, né, associado que dor de cabeça, principalmente na face, é sinônimo de sinusite. Mas isso não é uma verdade. Porque eu posso ter um resfriado e pode dar dor de cabeça e não é uma sinusite. Eu posso estar com dor de cabeça e estou com uma rinite e não é uma sinusite. Né? Então, essa associação de cefaleia, que é dor de cabeça, e sinusite, ela não é verdadeira. Doutor, inclusive, até quero fazer uma parte e comentar aqui. Problemas de visão também trazem bastante dor de cabeça, né? Também problemas de visão, problemas neurológicos, outros problemas que, né, comprometem o nariz e a cavidade nasal, tumores, pólipos. Então, tem uma infinidade de doenças que podem gerar dor de cabeça. Até próprio uma enxaqueca, né? Uma enxaqueca também pode dar dor de cabeça na mesma área que a sinusite dá e não é uma sinusite, né? Então, assim, deixar bem claro para a população que sinusite não é sinônimo de dor de cabeça. Sinusite é uma infecção, como o próprio nome diz, é uma inflamação dos seios da face, que pode ou não cursar com dor de cabeça. Muito bem. Ótimo. Doutor, alguns pacientes podem ter sinusite e pólipos? Sim, alguns pacientes, né, principalmente aqueles pacientes que apresentam sinusites crônicas, eles poderão vir a desenvolver pólipos. Né? O pólipo nada mais é do que um tumor, né, oriundo de um processo inflamatório crônico. Então, nós vamos ter lá na classificação das sinusites crônicas, as crônicas com pólipos e as crônicas sem pólipos. E neste caso, há necessidade da cirurgia para remoção. Sim, nesses pacientes que apresentam sinusite crônica com polipose nasal, eles necessitam, né, a realização de uma cirurgia, porque os pólipos vão crescendo e vão obstruindo a cavidade nasal e o paciente começa a apresentar muita dificuldade para respirar, perde o olfato, esses sim tem bastante dor de cabeça e esses sintomas acabam prejudicando muito a qualidade de vida dos pacientes. Certo. Vamos aproveitar então e ler mais uma pergunta que acabou de chegar aqui pelo nosso WhatsApp. O final do telefone é 68 e o nosso telespectador escreveu: eu tenho problemas sérios com o rinocinusite decorrente da mudança de ambientes e estações. O nome dele é Adair e ele é de Guaíba. Ele também comentou: eu faço lavagens dos seios da face de uma forma quase que rotineira, visando a limpeza e demais processos decorrentes. Provavelmente esse paciente ele deve ter uma rinite e não uma sinusite, né? A rinite, que é aquela doença relacionada mais à questão alérgica, então, e como ele refere ali, né, na pergunta, ele tem muitos sintomas com a modificação da temperatura, né, das mudanças climáticas. Então, provavelmente, ele deve ter uma rinite e não uma sinusite. Inclusive, ele escreveu aqui, ó, o processo alérgico ele vem dos fungos e floração. Sim, então na verdade, ele tem uma rinite, né? E a rinite, ela é realmente, né, precipitada ou agravada por fungos, por pólens, por pó, diferente da sinusite, né? O termo sinusite não é empregado para aqueles pacientes que têm alergia. Então, aqui, ele tem uma rinite alérgica e não uma sinusite. Como os sintomas são muito parecidos, como eu falei anteriormente, às vezes é muito difícil o paciente conseguir diferenciar se ele está com uma sinusite ou se ele está com uma rinite. Mas é importante para o médico fazer essa diferenciação porque os tratamentos são diferentes, Certo. porque são Importante entidades diferentes. Certo. E, doutor, em que casos existe a indicação da cirurgia para a sinusite? Então, nós vamos indicar a cirurgia para sinusite basicamente em 2 casos. Naqueles pacientes com sinusite aguda, como eu falei anteriormente, principalmente nas crianças que são mais vulneráveis a processos inflamatórios e que apresentam sintomas graves. Então, é aquela criança que está com uma sinusite e, opa, daqui a pouco fez um abscesso no olho.
o olho soltou para fora, está vermelho, está cheio de pus. Então, nesses casos, via de regra, né, a princípio a gente vai ter que fazer uma drenagem cirúrgica, né? Claro que junto com a associação de antibióticos. E nos pacientes que apresentam sinusite crônica, porque a sinusite crônica ela é sinônimo de irreversibilidade do processo inflamatório. Então, mesmo com todos os tratamentos clínicos, né? Claro que hoje em dia isso mudou um pouquinho, porque depois a gente vai falar, acho que mais adiante, com novas terapias, mas os pacientes com sinusite crônica, até prova em contrário, eles precisam, né, de um procedimento cirúrgico na tentativa de equacionar e resolver o processo inflamatório. Desculpe, deu uma tossezinha aqui. Vamos continuar então. Muitas pessoas não sabem bem, desculpem, quando se deve procurar um otorrinolaringologista. Jorge de Alvorada. Claro que o paciente nem sempre vai procurar um especialista, né? Mas assim, se o paciente está com sintomas nasais ou paranasais, enfim, foi no médico, o médico generalista está com dificuldade em fazer essa diferenciação, né? Então, acho que é o momento dele procurar um otorrino, né, para poder fazer uma boa anamnese, uma boa avaliação clínica, a utilização dos exames que a gente comentou anteriormente, como a videoendoscopia, que vai nos ajudar muito, né, não só no diagnóstico, mas também no diagnóstico diferencial, para poder otimizar o tratamento para esse paciente. Porque muitas vezes o paciente está com o diagnóstico errado e que, claro, que se ele está com o diagnóstico errado, ele vai ter um tratamento equivocado. Sim. E aí, claro que o sucesso não vai ser adequado, né? Certo. Doutor, quais as novas tecnologias para a cirurgia de sinusite? Antigamente, a cirurgia da sinusite era muito agressiva, né? Os pacientes faziam cirurgias que se cortava acima dos dentes, tinha que descolar mucosa, abrir osso. Então, eram umas cirurgias agressivas que geravam muitas comorbidades, o paciente ficava com o rosto muito inchado, roxo, precisava faltar muitos dias do trabalho. E depois, com o advento do endoscópio, porque o endoscópio ele é bom não só para fazer o diagnóstico no consultório, mas também ele é utilizado para fazer a cirurgia. Então, da mesma forma que as cirurgias, né, de abdômen, que saíram das cirurgias abertas para as videolaparoscopias, a cirurgia da sinusite também passou por essa transformação. Então, aquelas cirurgias externas foram substituídas por cirurgias endoscópicas. Então, a gente faz a cirurgia por dentro do nariz, sem cortes, sem mexer em estruturas ósseas, então com menos mobilização de tecido, com uma recuperação mais rápida, né, e com menos morbidade. Certo. Acabou de chegar aqui uma pergunta que eu achei muito interessante. Eu tenho um lado do nariz que está sempre trancado. Pode ser rinite ou cárie esponjosa? Boa pergunta. Na verdade, a cárie esponjosa, ela se chama corneto, né? Nós temos 2 pares de cornetos dentro do nariz. São estruturas eréteis que servem para aquecer, para umidificar e para filtrar o ar que a gente respira. E elas são modificadas de acordo com a qualidade do ar, né? Então, a rinite, por ser um processo inflamatório, ela pode gerar aumento do corneto ou da cárie esponjosa. Então, é muito frequente pacientes com rinite terem dificuldade respiratória pelo aumento da cárie esponjosa. Certo. Que pode ser só de um lado, que pode ser dos 2 lados, né? E que pode ser alternado, hora de um lado, hora de outro. Então é hora de procurar um otorrino. É hora de procurar um otorrino para fazer uma boa avaliação. Certo. E quais são os novos tratamentos que temos para a sinusite crônica? Antes do programa, o senhor comentava que temos novidades aí, coisa de 2 anos atrás. É verdade, né? Então, assim, esses pacientes com sinusite crônica são pacientes de difícil manejo, né? São pacientes que já fizeram diversos tratamentos com antibióticos, com corticoides, já foram submetidos a diversas cirurgias e, mesmo assim, um grupo deles não tem uma evolução favorável. Então, um tempo atrás, né, foi desenvolvido medicamentos que são chamados de imunobiológicos. O que esses medicamentos fazem? Eles bloqueiam a cascata da inflamação. E como a sinusite é um processo inflamatório, à medida que a gente bloquear esse processo inflamatório, a gente vai acabar, né, resolvendo o problema.
Mas é um medicamento relativamente recente, novo. Nós temos 3 tipos de medicamentos para rinocinusite. O primeiro foi lançado há 10 anos atrás, mas que só teve liberação pela Anvisa há 2 a 3 anos atrás, e temos 2 mais recentes. Claro que são medicamentos indicados para um grupo específico, né, de sinusite crônica, e ainda são muito caros, né? São medicamentos injetáveis que precisam ser utilizados todo mês, né? Mas que apresentaram uma eficácia extremamente importante e significativa. Bom, estamos indo para os momentos finais já do nosso programa, então eu vou ler a penúltima pergunta que chegou aqui pelo nosso WhatsApp. O meu nome é Solange Garcia, eu sou aqui de Canoas, e eu pergunto, onde se acumula o catarro da sinusite? Bom, a sinusite, como eu falei, é uma inflamação nos seios da face. Nós temos 4 pares de seios, né? 2 localizados embaixo dos olhos, 2 entre os olhos e o nariz, 2 na testa e 2 atrás dos olhos. Todos esses seios se comunicam com o nariz através de canais. Então, quando a gente tem um processo inflamatório nos seios da face, é lá que vai se acumular o catarro. Certo. Como faz para soltar, então, essa secreção? Podemos usar medicamentos fluidificantes, tomar bastante água e lavagens do nariz com soro fisiológico. Soro fisiológico. Uma medicação que muito se ouve, né? Usar o soro fisiológico. Sim, o soro é muito importante, porque a gente vai diluir, né, aquele catarro que é muito denso, a gente vai deixar ele mais fluido e vai facilitar que ele seja eliminado. Perfeito. Então, agora eu quero aproveitar e agradecer ao Dr. Guilherme pelos esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado por terem me convidado. Foi um prazer estar aqui e poder, né, falar um pouquinho da nossa experiência para a população. E eu quero agradecer o pessoal de casa pela audiência. Lembrando que o Papo Certo ele é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. E nós voltamos amanhã ao vivo para mais um programa Papo Certo com a administradora de empresas e diretora de condomínios, Cíntia Monglilotti dos Santos. Ela irá falar sobre o tema os desafios dos síndicos ao lidarem com a população com o índice de crescimento em transtornos mentais. E você também é nosso convidado. Nós esperamos vocês.